2022. Cara, foi fácil o pior ano da minha vida, mas também é um dos anos que eu mais aprendi coisa. Como o objetivo aqui é sempre deixar registros e coisas nesse laboratório que eu faço do YouTube, eu queria registrar esse momento. Olhar com um pouquinho mais de clareza para coisas que aconteceram e deixar aqui o que eu aprendi e, assim, o que eu tirei do que foi o pior ano da minha vida. 2022 não foi um ano fácil. Foi um ano cheio de aprendizados, apesar de tudo. Esse ano começou a ser difícil em 2021, em dezembro de 2021, quando a gente teve diversos problemas. Resumindo aqui bastante, a gente bateu o carro, isso nos deu uma dívida enorme, porque a gente não tinha seguro, então a gente teve que pagar o nosso carro, o carro do cara, complicadíssimo. Tive problema no dente, isso afetou meu humor o mês todo, foi bem complicado. A cirurgia, assim, consertou o problema, mas pós-cirúrgico foi bem complicado, também difícil. Eu lembro que dos dias 23 de dezembro de 2021 eu tava no hospital com muita dor, eu já tinha desmaiado de dor no dente e essa dor tava me deixando muito bravo, com muita raiva. E foi quando eu me dei conta também que eu tinha até esquecido o aniversário do meu pai. Sim. E esquecer o aniversário do meu pai me deixou muito mal, porque aquele seria o último aniversário do meu pai com a gente, no sentido de que eles estavam para se mudar para Florianópolis, e isso já estava me afetando muito, porque a mudança deles para lá estava sendo algo que estava me preocupando bastante, sabe? Então, assim, foi depois de uma mega pandemia, a primeira vez que eu vou de novo para ter um almoço em família na casa dos meus pais. Eles contam pra gente que eles estão indo para se mudar. E sabe, enquanto eu tava chegando nesse evento com um sentimento tipo, da hora, finalmente, família reunida, foi assim, beleza, pronto, a família vai se separar. Nesse dia eu tive uma mega crise de ansiedade, eu fiquei muito mal. Então, batida essa notícia, depois teve um problema no dente, daí eu me dei conta que eu tinha esquecido o aniversário do meu pai, tá sendo um mês horrível. A gente foi pro Natal, comemoramos o Natal em família, foi muito bom, foi um tempo muito gostoso, tentando lidar com os problemas, e entendendo que o que eu precisava ter naquele momento era mais dependência em Deus do que pessoas ou finanças. O ano continua. Em março, minha esposa trocou de emprego. Ela estava trabalhando numa farmácia e ela foi para um hospital. E a gente estava muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo, isso fez com que durante um mês e meio não houvesse salário. Eu não estava recebendo muita grana. Ela não ia receber salário por um mês e meio por conta dessa troca, e isso acabou apertando mais ainda a gente financeiramente do que a gente já estava, e gerando mais dívidas e mais problemas financeiros. No meio dessas preocupações, a gente tá bem feliz também por conta do emprego que ela conseguiu. Eu volto a dar aulas de inglês pra gente tentar conseguir levantar qualquer graninha pra pagar as contas e tudo mais, e a gente segue a vida. Lá pra maio, uma boa notícia. Eu entrei no emprego dos meus sonhos. Eu fui contratado para trabalhar de diretor de produção audiovisual numa empresa que eu já estava querendo trabalhar tinha algum tempo e já estava em conversa com eles há um pouco mais de um ano. E daí, cara, eu fiquei muito feliz, eu estava realizado trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que chama Comev, e, pra mim foi assim, opa, beleza, vamos lá, vai ficar bom. E daí comecei a trabalhar de fato em junho, e daí lá pra julho foi quando a gente começou a ter um mês que era pra ser um mês incrível. Meu melhor amigo ia casar com a prima da minha esposa. A gente tava muito feliz quando a gente começou a comemorar, a gente fez a despedida de solteiro, teve uma semana perto, juntos. Quando na semana seguinte, no dia 7, meu amigo ia casar no civil. Mesmo dia que eu iria casar no civil. E daí o que aconteceu foi que eu de manhã recebi a notícia que meu pai morreu. E daí, cara, ficou tudo assim, de cabeça pra baixo. Vale dizer que na semana anterior, eu também fiquei sabendo que meu pai voltaria a morar aqui em Atibaia. Eu tava muito feliz. Eles tinham ido pra Floripa, isso me deixou muito mal, mas eles estavam voltando, eu tava muito feliz com a volta deles. Ele já tinha vindo naquela semana anterior, ficado aqui com a gente, ele e minha mãe estavam procurando casa pra alugar, como que eles iam fazer, organizaram tudo, e ele morreu. E ele não ia voltar mais. Eu tinha falado com ele no dia anterior, ele tava bem. Do nada, ele teve um infarto e morreu. Eu recebi essa notícia, meu mundo virou de ponta cabeça, e eu não ia mais pro casamento.
do meu melhor amigo. Eu também tava pesado por isso, porque, cara, era o meu melhor amigo casando com a prima da minha esposa e eu não ia. E daí eu acabei tomando uma decisão difícil que foi, eu vou pro enterro do meu pai. Falei pra minha esposa, você não vai, você tem que ir no casamento. E você vai entrar sozinha, mas você precisa estar lá, porque a gente tem que estar lá de alguma forma. Então você vai representando a gente. E daí chegou, era uma quinta-feira, dia 7, dia 8, uma sexta-feira, foi o velório do meu pai. E, cara, foi muito difícil. Era difícil ver minha mãe mal, minha mãe destruída. Senti que tava faltando alguma coisa. A gente foi no velório, eu tive que, junto com meu irmão, ver se a gente ia deixar o caixão aberto ou fechado. E essa foi, assim, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Daí a gente teve que passar pelo velório. No velório eu acabei deixando algumas palavras improvisadas, nada pensado assim, mas precisava falar alguma coisa como filho e eu assumi esse papel, então eu falei um negocinho simples. E, cara, a partir daí ficou muito difícil. No dia 9, dia do casamento desse meu amigo, a gente resolveu que eu ia pro casamento. E, assim, era de madrugada, 4 da manhã, eu já não dormia, tinha 2 dias, comia porcamente, assim, comi muito pouco nesses dias, eu perdi acho que 8 quilos, inclusive. A gente decidiu, conversando de madrugada, que a gente ia pro casamento, que eu ia pro casamento. Então, às 5 da manhã eu comprei uma passagem de avião para as 8 da manhã. E eu e meu irmão, então, 6 da manhã já estava no aeroporto. Fomos, pegamos o avião, chegamos no aeroporto de Guarulhos. Meu outro amigo, que é um irmão, o Henrique, foi junto com a Estela, minha esposa, me buscar no aeroporto, levei meu irmão pra casa dele, fomos pra minha casa e já fomos pro casamento. Assim, diretão, papum. Maior correria. E, cara, foi muito difícil o casamento, porque no casamento tinha muita gente que conhecia minha família, porque amigos próximos da mesma igreja, muita gente que me conhecia e conhecia minha família. E aquele momento não era sobre o luto pelo meu pai, era sobre o casamento do meu melhor amigo, cara. Então, assim, eu não queria ser centro da atenção nem nada. Eu passei o casamento todo de óculos escuros, pra ninguém me ver chorando. Cumprimentando algumas pessoas, a gente chora, elas vêm e consolam. Ao mesmo tempo, eu chorava também de felicidade e alegria, porque meu amigo tava casando, cara. Era muito importante pra mim. Então, assim, tava rolando esses dois sentimentos durante o casamento. Eu choro saudade do meu pai, porque alguém me fala comigo. Choro pelo meu amigo que tá casando, olha que bonito que tá, a esposa dele e tal. Foi uma loucura. Eles nem estavam esperando que eu fosse pro casamento mais. Então, assim, tudo rolou muito rápido, foi muito corrido. Mas foi um tempo bom, mas estranho. Dia 7 era o meu aniversário de casamento civil. Dia 15 era o meu aniversário de casamento. Ia fazer 5 anos, ia ser uma data super especial. A gente reservou algumas coisas. A gente foi no teatro, ver uma... Tem um tempo muito legal, sim, mas... Era difícil. Eu lembro que no dia que eu fui com a minha esposa pra esse teatro, a gente passou num shopping, tinha uma loja da Lego, e daí eu vi uma Millennium Falcon de Lego, e eu falei, cara, que irado. Puxei o celular, tirei uma foto e eu fui mandar a foto pro meu pai. E daí eu não podia, assim... Eu lembrei que, tipo, eu não podia mandar a foto pro meu pai. Cara... Começou aí tempos muito difíceis, angustiantes, porque passou o casamento, passou esse tempo, deu um mês, minha mãe tinha vindo pra cá, a gente conseguiu fazer o inventário do meu pai, deu 2 meses, a gente conseguiu fazer a mudança da minha mãe, eu passei alguns dias em Floripa, eu vou falar, eu até tentei gravar um vídeo lá, não consegui terminar, concluir, fazer nada concreto, sabe? Mas a gente ficou um tempo lá. Eu fiquei 10 dias lá tentando ajudar minha mãe. Tamo aí. O tempo tá passando. A gente seguiu.
A gente vem seguindo e não tem sido fácil. Dezembro desse ano também foi uma porcaria. A gente ficou... porque foi difícil, porque meu pai nasceu dia 22 de dezembro. Dia 24 é quando a gente comemorava em família o Natal, na véspera. A gente é dessa família que comemora no dia 24 à noite. E daí dia 25 foi um dia sem meu pai lá e tal. Ano novo, primeiro ano novo sem meu pai. E a gente sempre passava o ano novo juntos na igreja. A gente sempre sentava junto em família. E foi isso, assim, nos últimos 10 anos. E, cara, tudo isso, sabe, rolando. Então, dezembro também não foi fácil emocionalmente. Mas, cara, foi um ano que eu cresci muito, muito, muito pessoalmente. Porque em ter que lidar com essas coisas, estar junto como filho, dar suporte pra minha mãe, ficar mais próximo do meu irmão, lidar com vários outros problemas e tudo, administrar as dívidas e as contas que eu tinha, eu aprendi a ter muito mais dependência de Deus. Porque chegou um ponto que, assim, eu falo, era só por Deus mesmo. Então, assim, foi um ano que, assim, eu cresci muito no meu relacionamento com Deus. Mas que foi um ano muito difícil. E eu acho que eu não sou mais a mesma pessoa de 2021. Hoje em 2023. E eu vou falar pra você, minhas expectativas para 2023, eu não tenho muitas. De verdade, assim, eu tenho só cada vez mais tentando me firmar na palavra de Deus e seguir em frente. No podcast que a gente gravou com meu pai, um pouquinho antes deles irem para Florianópolis, lá em janeiro do ano passado, ele falou muito sobre isso, sobre dar o seu melhor, servir o seu melhor para honrar a Deus e para mostrar Ele para as pessoas. E é o que eu tenho tentado viver pensando nisso. Mas honestamente eu não tenho uma conclusão sobre este ano eu farei isso ou aquilo. Não, eu não tenho. Eu espero ao longo do ano gravar mais vídeos e falar mais sobre esse tipo de crescimento, esse tipo de coisa que está acontecendo. E fazer mais registros. Então, com esse vídeo aqui, eu queria marcar um reinício dos meus registros, das coisas que eu tenho feito e da minha vida, para voltar a ter esse diário aqui. E por que eu quero fazer isso? Porque meu pai, antes de morrer, eu e ele, a gente tinha um canal juntos, onde ele falava sobre administração eclesiástica. O nome era Igreja e Boa Gestão. Durante 6 meses a gente trabalhou juntos nesse canal, sabe? Era uma coisa que ele estava fazendo para acalmar a cabeça dele, pelo fato dele estar sem emprego, e ao mesmo tempo para que ele queria deixar uma lição para as pessoas, um legado. E juntos a gente fez isso. E ele falava para mim, filho, esse é o meu legado. Eu quero que as pessoas um dia, depois que eu morrer, vejam isso e esse seja parte do meu legado. E olha, eu quero que isso daqui seja parte do meu legado. Registrando um pouco sobre minha vida. Um cara comum, ordinário, que está tentando passar pela vida, dando o seu melhor e mostrando Cristo para as pessoas. É isso que eu quero fazer aqui. Bom, esse foi um vídeo simples. Eu não vou fazer muita edição nele, mas eu tinha que ter gravado ele. Mas, assim, quero aproveitar isso aí. Tá bom? Então, valeu, até a próxima. Algo que a gente sempre teve na nossa família, e graças por isso que eu falei que a Bianca é tão importante, ou mais importante na minha vida, porque Deus colocou na minha vida uma pessoa que tem exatamente esse relacionamento com Deus, alguém que enxerga Deus em todas as situações e circunstâncias. E a nossa vida foi pautada em cima disso. E por que foi tão importante também? Porque cada vez que surgia uma oportunidade maluca, ela dizia, vai em frente, porque ela via a boa mão de Deus conduzindo isso. Então, assim, se não fosse a participação, não vou nem dizer ajuda, porque acho que a gente não ajuda um ao outro. Nós somos colaboradores um do outro, nós somos parceiros um do outro. Então, assim, agora vai você, depois vou eu, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Quero sim. Eu queria deixar muito claro que eu não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. E que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que eu posso dizer é que eu não tenho nada de especial, absolutamente nada. Deus não tem preferidos, não tem prediletos. E é lógico que tudo isso, que legal, não foi fácil. Tiveram momentos muito difíceis. Tiveram momentos em que eu tive que ajoelhar e clamar a Deus, às vezes até reclamando, dizendo, Deus, se isso é verdade, se esse negócio é sério, se adorar a Deus e honrar a Deus é o nosso propósito de vida, então segura a onda porque não está fácil. Porque o que está acontecendo em volta é mais pesado do que eu posso suportar. Então,
aquele entendimento de que não há aprovação, que não podeis suportar. Precisa entender bem aquele texto. A gente consegue suportar porque a gente se pendura em Deus, porque pelas nossas forças nós não teríamos condição. Então o que eu posso dizer é que não sou especial, não sou melhor que ninguém, e que Deus está dando oportunidades para cada um de nós a todo tempo. Aprenda a julgar se aquilo contribui para a vontade de Deus, para o reino. Se for, entra de cabeça, agradeça a Deus, busque orientação de vários conselheiros, e Deus mostrando que aquilo vai em frente, porque Deus tem preparado grandes coisas para cada um de nós. Então não se acanhe, não. Deus tem grandes e maravilhosas coisas, né, que teus olhos tenham ouvido, né? E vendo o livro de Jó, a gente aprende isso, que Jó era considerado no capítulo 1, né, pelo próprio Deus, um homem justo, um homem que temente a Deus, e no seu último capítulo 42, ele vira e diz: eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Então ainda tem muito que aprender, né, da grandiosidade de Deus, do privilégio de ter a Deus como Senhor. E vamos em frente a isso, para qualquer idade, isso para qualquer situação. Grandes coisas Deus tem para cada um de nós. Amém.